Olá, eu sou o Joel, professor de redação aqui da Rede Cromos de Ensino. Oi, eu sou a Isa, professora de redação aqui da Rede Ensino. E nós vamos agora fazer a análise dos textos motivadores da nossa proposta de redação do Enem de 2025, que é Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. De início, nós temos uma grande dúvida da grande parte dos alunos, que é a seguinte: podemos usar os textos motivadores? E a resposta é sim. O que você não pode é se limitar apenas a esses textos. Então, é possível criar manipulações dos dados, aproximações, e tudo isso será válido na sua prova. Tranquilo? Então, para começar, nós vamos pensar no texto motivador de número 1, o qual trazia para gente uma grande situação, importante situação do Brasil, que é a mudança na pirâmide etária brasileira. Este texto, que é do Censo Demográfico Brasileiro de 2022, ele vai te mostrar que há uma mudança na nossa população, ou seja, as pessoas estão envelhecendo e com isso a população idosa no Brasil tem aumentado e a população jovem tem diminuído. Então, esta era a primeira ideia que você poderia levar para o seu texto. E agora, Isa, e no texto 2, o que nós tínhamos de bom para que o aluno utilizasse nesse texto 2? Já o texto 2 foi muito agregador, principalmente quando a gente pensa na parte de recorte perspectivas. O texto motivador 2, extraído aí do Senado, indica sobre essa ideia de mudança de perspectiva sobre o que a gente tem em relação aos idosos. Então, o que a gente tem nesse texto aqui? Nós temos o esforço das campanhas em mudar aí os estereótipos que a população tem sobre os idosos, como o idoso que é dependente, o idoso que é inativo, para o idoso que é ativo, para o idoso que é capaz aí de realizar todas as ações que as pessoas mais jovens também podem realizar, né? Então, o texto 2 fala muito sobre essa ideia de romper aí com o estigma sobre esse nicho, sobre essa população aí idosa. E o texto 3, o que você acha? Isa, esse texto 2, ele já faz um gancho maravilhoso com o texto 3, porque o texto 3, ele vai trazer duas personalidades que falam justamente sobre isso, que são a Rita Lee e a atriz Fernanda Montenegro. Então, a Rita Lee, nós temos inclusive uma citação dela, em que fala lá no texto 2, a qual fala no texto 2, a velhice não é doença, é destino. Além de mencionar o trabalho da Fernanda Montenegro, mesmo estando próxima dos seus 95 anos. E agora, o texto 4, ele traz algo diferente pra gente, Isa? O texto 4, acredito que vai muito nessa linha de mostrar sobre essa ideia da população que a gente acredita. Igual o texto 3, que a Fernanda Montenegro, 95 anos, é uma mulher que não faz nada. Não, ela está ativa. E aí o texto 4 nos mostra o seguinte, puxa o gancho, para a gente mostrar que 38% dos idosos aí são a principal renda, né? Contém a principal da renda, são dos idosos aí. Então indica o seguinte, que diferentemente do que nós acreditamos que são pessoas que não fazem nada, são inativas, mostram que contradiz muito isso. Porque a gente tem aquele estereótipo que são pessoas dependentes, mas não. Está mostrando que muitas famílias eles são a base econômica. E é perigoso, o Joel, essa ideia deles serem a base econômica quando a gente pensa na ideia da violência patrimonial, né? Porque porque essa ideia da violência patrimonial me lembrou até o tio Paulo também, né? Quando a gente pensa em repertório. Porque são pessoas suscetíveis aí a terem seu patrimônio, de certa forma, degradado. Então, assim, o texto 4 me fez pensar muito nessas questões aí, deu pra gente extrair muito, que foi do G1. E o aluno, ele pode adaptar todos esses dados, não é, Isabel? Pode. Então, eu tenho ali, 34% contribuem para os gastos, ou seja, mais de 1/3 dos idosos fazem isso, né? Então, nós temos vários dados que os alunos poderiam utilizar e manipular na sua proposta. E agora nós temos um texto 5 que eu achei um pouco diferente. Eu achei esse texto 5 muito interessante, porque ele trouxe a Clarice Lispector no texto motivador. Sim. Eu não me lembro, não me recordo de últimas propostas do Enem em que eles trazem na proposta de redação um destaque tão grande assim para a prova de literatura.
literatura, para a questão de literatura. E ele traz um romance da Clarice, não é um texto narrativo ali da Clarice, em que ele traz uma personagem que se sentia acuada, mal por estar velha, por se sentir inútil, como se ela não tivesse nenhuma função. E eu acho que isso abre um leque para que o aluno desperte outros repertórios ligados à literatura, a filmes, a séries, a músicas e a desenhos que também trazem esse tipo de retrato dos idosos. Você pensou nisso? E agora, o nosso último texto, ele também é um tanto quanto crítico, não é? Sim, sim. Eu amei, assim, a seleção desses textos aí. Ainda mais que eu puxo Sensacional. sardinha pra literatura, né? Eu amo. Ótimo. Né? O texto, o 6 aí, né? Quem tem direito de viver mais aí, mostra um documentário. E o que é interessante desse texto 6 aí? É que a gente começa a pensar num recorte, um recorte muito interessante, recorte de raça, né? Então a gente passa a racializar a discussão. E é importante a gente racializar a discussão porque a gente começa a pensar o seguinte, que o envelhecimento, ele se torna dificultoso quando o grupo já é marginalizado. Exato. Então, assim, é importante a gente trabalhar com esse recorte, que nós precisamos pensar, então, vamos então combater o racismo para que essas pessoas tenham, de certa forma, uma velhice segura, uma velhice saudável, né? Então, o texto 6 aí é importante a gente pensar em outros recortes aí. Recorte de raça, recorte de gênero, né? Recorte de classe. Seria muito interessante essa discussão aí no texto. Muito bom. E eu acho que esse texto 6, Isa, ele leva o aluno a pensar naquilo que nós trabalhamos ao longo de todo o ano. Quando eu penso no recorte minorias, quando eu associo isso a outros estigmas que já existem na nossa sociedade, você pode fazer esse recorte. Quem provavelmente é a pessoa no processo de envelhecimento que sofre mais? Quem é aquele idoso que vai ter mais dificuldade de ter uma velhice tranquila? Eu posso fazer o recorte racial, de raça, até mesmo nas regiões da cidade em que a gente está. Então, você tinha textos motivadores riquíssimos que acrescentavam bastante ao seu texto, não é, Isabel? Exatamente. A gente consegue extrair muitas Maravilhoso. possibilidades aqui nesse texto. Eu amei. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, né, Isa, de dar like, se inscrever no canal. Gente. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.